Perini, eu tô ficando um pouco desanimado com esse episódio. Eu também fiquei um pouco desanimado. Lendo seu livro e depois a gente conversando aqui, eu comecei a ficar um pouco, né? Eu falei, cara, livro do Perini é legal, vou ler, vou sair felizão. Mas aí eu fiquei um pouco desanimado. E eu tô pensando assim, Kaique, aí você me complementa aqui. Dito isso, tudo que você pontuou pra gente... e também pelas suas movimentações. Muito Bitcoin. Eu entendi. Aí tem o viver de renda cripto, tem o viver de renda no exterior, né? E aí, dito todo esse cenário, cara, dá pra dizer que vale a pena investir no Brasil? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido bastante, sabia? E o Brasil acho que é um país de ciclos. Porque se você pega de 2016 a 2020... Um ciclo é ruim, outro ciclo é horrível. E nós todos estávamos assim. Outro é pior. Não é. O Brasil tem ciclos bons. Sim, que aqui é a economia é muito cíclica. Se você pega juros dos Estados Unidos, a taxa sai de 0 para 4%. Aqui ela sai de 2 para 14%. Entendeu? E pode ser que vá mais agora no próximo ciclo. Muito rápido e muito cíclico. Rápido, né? Porque quando o juro tá em 2, a bolsa tá bombando. Quando o juro vai a 14, fica deprimente a situação. Eu peguei um mercado de juros a 14 a 2 e de 2 a 14. Eu tô falando de 2017 a 2024. Nosso ciclo ele não é muito, tipo assim, a troca do James Bond de Hollywood, que é um negócio a cada 30 anos. Isso. É meio a troca do Homem-Aranha. A cada 4 tem um novo. O bagulho todo, você tem que se acostumar com ele. Não, esse movimento de juros que você pegou, Kaique, de 14 para 2, de 2 para 14, todo mundo aqui que investe desde 2016 pegou. Sim. E, cara, isso para acontecer no mercado americano vai demorar 100 anos, entendeu? Vai acontecer esse movimento tão forte assim. Porque o juro lá já foi em 2 dígitos, década de 80. Mas até agora não voltou para 2 dígitos. Talvez não volte. Então, por ser um país que você tem ciclos econômicos muito fortes, o Brasil ele performa melhor do que outros mercados em alguns intervalos e muito pior em outros. Você pega o ciclo de commodities nos anos 2000, o Brasil performa muito bem. Desde 2008, cara, o Brasil está 70% abaixo do último topo que a gente fez em dólar. E nisso, 2008 para cá, a gente está falando de um espaço de 16 anos, né? Então, já é muito tempo. É muito mais tempo, eu garanto, do que o horizonte de investimento de boa parte das pessoas que estão aqui. Quase todo mundo que está vendo esse podcast não deve investir há mais de 10 anos. Está falando de 16 anos. Eu acredito que não investe há 5 anos. Pois é, a maioria não. Com certeza não investe há mais de 5 anos. Então, vale a pena investir no Brasil, mas tem que saber, eu acho que o tamanho da exposição, porque não é porque vale a pena investir aqui que a maioria do seu patrimônio tem que estar aqui. Muitas vezes tem que estar fora. Sim. Entendi. Eu, inclusive, acho que pra gente, por exemplo, todos nós aqui somos sócios do grupo, e o Grupo Primo é uma empresa casada com o Brasil. Sim. Então, agora que o dólar tá a R$6, todos nós aqui ficamos mais pobres. Sim. Porque, estamos faturando bem em real. Beleza, subiu quanto o faturamento esse ano? Subiu 10. O dólar subiu 25 contra o real. A gente está perdendo dinheiro, né? Sim. Então, como a gente já tem o nosso principal ativo, que é a participação acionária aqui no Brasil, o restante do patrimônio deveria estar muito mais alocado em coisas que não dependem de Brasil. Mesma coisa para o cara que é funcionário público. Se tua vida está casada com o Brasil, você não pode ser fiscal da Receita Federal nos Estados Unidos. Não dá. Só se você for para lá, passar num concurso, é muito mais complexo. Então, o seu dinheiro deveria estar onde? Deveria ter mais dinheiro que não dependa do Brasil. Então, isso vale para boa parte das pessoas. Porém, o brasileiro, ele sofre de algo que, nesse mundo de psicologia comportamental, na parte das finanças, é chamado de home bias, de um viés local. A gente tem a sensação, né, de que, não, o Brasil é melhor para investir do que outros locais. Então, ele quer comprar mais Brasil. Parte disso por conta dos juros historicamente altos que a gente tem aqui. Mas o juro agora está caminhando para 12 e, cara, o dólar contra o real subiu 25. Você pega esse dólar que você poderia ter lá fora investido no S&P, está subindo mais de 50% nesse ano. Tivesse comprado esse dólar em Bitcoin, cara, estaria subindo 160%. Então tem muita coisa boa fora do Brasil. Não quer dizer que você não possa investir aqui, tem empresas maravilhosas, mas eu acho que não deveria ser todo o seu patrimônio, somente uma parte dele. Até porque a grande lição do livro, na minha opinião, é a seguinte: essa dinâmica que eu citei aqui é uma dinâmica que ela é muito difícil de ser alterada por uma série de fatores, né? Primeiro deles, político até. Porque se você pensa na dinâmica de uma eleição, vamos imaginar que nós tenhamos 2 candidatos, num segundo turno já, onde só tem 2 alternativas. Geralmente no Brasil você tem que escolher entre uma alternativa menos pior e uma horrível. Né? É quase como uma escolha. O que você prefere? Câncer de fígado ou pâncreas? Mas eu não quero ter câncer. Não, você tem que escolher. É um dos dois. Fígado ou pâncreas? Aí você pensa, o pâncreas é mortal. Fígado dá pra cortar uma parte e ele cresce de novo, né? Eu prefiro o fígado. Vamos de fígado. É geralmente o que acontece aqui no Brasil. Então, o que eu vou citar aqui não é a dinâmica de uma eleição, mas veja assim, você tem 2 candidatos. Aí tem um candidato A e o B.
Aí o A fala, cara, eu vou te dar mais saúde, eu vou te dar mais educação, vou te dar mais segurança, eu vou aumentar a previdência do aposentado e vou isentar todo mundo aqui de imposto de renda. Aí alguém pergunta, quem vai pagar essa conta? Os mais ricos. Óbvio. Esse é o candidato A. Aí você tem o candidato B, que fala, cara, eu não consigo te dar mais segurança, mais educação, mais saúde, mais previdência pública, se eu não aumentar a conta para você, eu vou ter que aumentar imposto. Ou eu posso diminuir imposto, mas eu vou ter que tirar um pouco de tudo isso aqui que a gente tá vendo. Vai ter que ter menos segurança, menos educação pública, menos saúde. Qual desses candidatos ganha a eleição? O A, com certeza. O A, cara. Pô, na última eleição, quem era o A, quem era o B? Não tinha o B. Você escolhe entre o A e uma versão desidratada do A, entendeu? É o que acontece. Mas o B é aquele cara que pega 1% dos votos e não vai para o segundo turno. Isso é isso que acontece. Então, como você escolheu esse cara que prometeu um monte de coisa gratuita, ele, para cumprir minimamente, vai ter que fazer o quê? Vai ter que tributar mais gente, vai ter que emitir mais dívida, vai ter que emitir mais moeda. Sim. Então esse ciclo ele vai acontecer. Não adianta pensar que vai surgir um ungido, um salvador da pátria. Não vai ter Bolsonaro para mudar esse ciclo. Ele pode ser um breve intervalinho naquilo. Não vai ter Pablo Marçal, Tarcísio. É muito complicado mudar essa dinâmica no longo prazo. E aí o que eu vejo hoje, assim, eu acho que mais do que nunca, talvez pela força das redes sociais, é que tudo isso vem, assim, marinado numa ideologia rasa, né, de um lado ou de outro lado. Então, às vezes você pergunta pro cara assim, né, que o cara é super Bolsonaro, você fala um negócio pro cara, pô, você tá achando legal o que ele fez? O cara fala, porra, animal, o cara não sabe nada. Aí você vai falar pro cara que também é petista, que é Lula, pô, cara, você tá achando que ele tá fazendo um negócio foda? Porra, animal, mas o cara também não sabe nada, entendeu? E ele tá muito mais preso à ideologia do que realmente a política da coisa. Você sabe uma ignorância que eu vejo muito grande? A gente começou a fazer Primocast Agro, a gente começou a entender mais esse mundo. O agro, ele leva meio que o PIB nas costas, meio que 60% do PIB ali tá um pouco nas costas do agro, se você pegar um pouco da indústria do agro, mais o agro. Só que você vê um monte de manifestação das pessoas que falam assim, o agro tem que acabar. Então, tipo assim, você tá falando, tipo assim, cara, você tá falando que uma área que leva o país nas costas tem que acabar, então a galera não entende muito como funciona o Brasil. Eu diria até que talvez não seja nem ideologia. Tem o cara ideológico, né? Mas também tem um cara que ele vai pela simpatia pessoal. Simpatia. Porque tem aqueles vídeos onde você pega falas do Bolsonaro, né, e atribui ao Lula, fala assim, Lula falou tal coisa, vai pra um cara de direita e fala, também, ó, o que o Lula fala besteira, depois você fala, não, isso aqui foi o Bolsonaro, o cara, pô, tá mentindo, não é possível. Mas é muito bom, o cara fala do Lula que você atribui ao Bolsonaro. É a mesma coisa, então o cara vai pra simpatia pessoal, entendeu? Total. Existe. O cara confunde o cara que ele tomaria uma cerveja com o cara que ele precisa colocar no poder, né? Ou a gente pode fazer até, uma outra pesquisa aqui, pessoal que tá assistindo. Porque ali eu falei de candidato A ou B, né? Então vamos esquecer candidato. Você chega no seu trabalho e faz a seguinte pesquisa com o pessoal que trabalha contigo. Você começa a perguntar, pra gente ver como inflação é uma escolha política. Vai lá e reúne o pessoal e pergunta, vocês querem mais saúde pública ou menos? O cara fala, não, eu quero mais. Geralmente essa é a resposta, tá? Você quer mais educação pública ou menos? Não, eu quero mais educação pública. Você quer mais dinheiro para os aposentados ou menos? Pô, o cara trabalhou a vida toda, né? Vamos na aposentadoria digna. Eu quero mais dinheiro para os aposentados. Aí você arremata com uma última pergunta. Você aceita pagar mais impostos para que a gente tenha tudo isso ou prefere pagar menos? O cara fala, não, tributo rico, pô. Eu não quero pagar mais imposto, eu já pago muito. Então, se você quer levar o gasto público em tudo, mas você quer pagar menos, a conta não fecha. No final, a gente vai ter mais impressão de dinheiro, mais valorização. Então, não tem herói nessa história toda que não seja o próprio indivíduo querendo se salvar. Como é que ele pode fazer isso? É realmente tendo aquilo que vai subir mais do que a desvalorização da moeda, como por exemplo o Bitcoin. E até um risco grande de falar assim, taxa o rico, pô, mas o cara é rico. Cara, beleza, só que o rico tem dois poderes, ele é rico. Então ele pode falar assim, cara, beleza, esse país não tá dando pra mim, eu vou embora daqui. Ou ele compra tudo numa criptomoeda e leva pra fora. Ou então ele fala assim, cara, não tá valendo a pena empregar 10 mil pessoas e pagar tudo isso de imposto. Vou fechar a empresa, mandar 10 mil pessoas pra rua e mudar de país. Esse é um problema de uma cabeça de tipo assim, cara, onde não penso com um todo. Porque a maioria dos ricos que tem no Brasil, eles são ricos porque eles empreendem. Eles têm hoje empresas que dão emprego pra galera. Se o rico não achar que tá valendo a pena ficar nesse país, ele vai empreender em outro país, vai fazer outra coisa. Então, tipo, é um meio tiro no pé muitas também. vezes, né, o Thiago, o Perini, a gente é muito criticado porque as pessoas que às vezes não gostam muito da gente, elas acham que a gente tira, a gente põe, né, sobre os ombros da responsabilidade do indivíduo aquilo que deveria ser uma responsabilidade do Estado, né?
E a gente tem muito mais uma característica de não, cara, vai lá, trabalha você, investe você... Você que tem que ser o protagonista do negócio, porque, cara, se você ficar dependendo do cara ali, da movimentação, do pacote aqui de incentivo, o negócio ferrou. E aí, vendo esse programa, eu acho que cada vez mais eu vejo essa conclusão de, cara, beleza, você é um cara muito pobre, e esses programas aí de incentivo, às vezes eles te dão aí o... confortinho ali. Beleza, mas a gente viu que ele te dá com uma mão e te tira com a outra, né? Sim. Ou ele te dá o dinheiro do sorvete e te cobra depois R$5 a mais do negócio, né? Mas eu acho que o segredo mesmo é, cara, você puxar a responsabilidade para si, trabalhar, ganhar dinheiro, investir bem a sua grana, diversificar entre países, entre moedas, entre cripto e tudo. Sim. E, cara, se proteger. Eu até lembro uma época... Tem o que fazer, eu tenho uma época que eles isentaram, o governo isentou para incentivar o consumo. Era um imposto que ficava em cima de eletrodomésticos, que você podia comprar geladeira, fogão e tudo mais. Só que foi uma alta histórica de gás. Então o cara podia comprar um fogão novo, mas o gás estava super caro. Então, tipo assim, uma coisa não fechava a conta da outra. Que é um pouco do que você falou, que, mano, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Porque não tem jeito dele sobreviver se ele não fizer isso. Sim, não tem consequências essas políticas, né? Mas pegando alguns pontos que vocês citaram, o primeiro deles sobre essa questão do ódio que existe aos ricos é que é melhor ter o rico do que não ter, cara. Vamos pensar da seguinte forma, de maneira familiar primeiro. Tem gente que fala, felicidade é ganhar mais que o seu cunhado. Eu preferia que o meu cunhado ganhasse muito mais do que eu. Muito mais. Muito melhor. Você não tem que ajudar o cunhado. Exato. Você não tem que ajudar. Esse cara pode te ajudar. Agora vamos pensar em dinâmica entre países. Eu queria ser mais pobre da minha família. Cara. Eu fiz a minha irmã ficar rica por conta disso. Eu falei, quero alguém pra dividir a conta, né? Aí eu falei, Priscila, vai fazer leilão na internet. Aí mostra como é que funciona. Não, só um negócio particular, porque transborda pra você. Exato, não minha avó ficou doente, passou pelos filhos dela e passou pros netos mais velhos e caiu em mim. Eu que tive que pagar as contas da minha avó. Então, tipo assim, quando você... E que bom que você tinha, Que bom que eu tinha, porque senão ninguém ia conseguir dar conta disso. Mas transborda muito quando não tem riqueza na família. Vamos pegar até exemplo de países, cara. Se a gente tem uma regra geográfica, é que o país que não tem saída para o mar costuma ser mais pobre do que aqueles que têm. Sim. Porque o principal meio de comércio internacional é o marítimo. É por onde você transporta a maior parte das cargas. Se pega aqui na América do Sul, a Bolívia, por exemplo, não tem saída para o mar. O que para eles é uma tragédia. Eles tinham, mas perderam para o Chile em uma guerra. Você pega o Afeganistão, não tem saída para o mar, né? E tinha esse sonho de ter uma saída. O Iraque fez a guerra no Kuwait para tentar obter uma saída para o mar. Então... Se você pensa nesses países, eles são mais pobres. Agora você tem uma exceção notável a essa regra, a Suíça. A Suíça não tem saída para o mar. A Suíça, inclusive, é um país interessante porque se você pensa em riquezas naturais, cara, quase não tem. É um terreno montanhoso, então não tem muito solo agricultável que nem você tem aqui no Brasil, grandes extensões. O clima na Suíça ele também não é um dos melhores climas para a produção. Se o suíço for tentar explorar ouro lá, não vai achar muito, prata não vai ter muito, petróleo não vai ter muito, carvão não vai ter muito. Não tem nada muito lá em termos de riqueza mineral. No entanto, a Suíça é um país muito rico. Aí você pensa, tudo bem, foi paraíso fiscal. Cara, no Caribe tá cheio de país que é paraíso fiscal e todo mundo miserável. Então, uma das coisas boas da Suíça é o fato de que os vizinhos dela são Alemanha, França e Itália. Se os vizinhos da Suíça fossem Venezuela, Bolívia e Haiti, a economia suíça era outra coisa. Então, ter um vizinho rico que pode importar sua produção, que pode comprar o seu produto, que pode te ajudar, é melhor do que ter um vizinho que não é rico. Aqui no Brasil, o Brasil, né, não é um vizinho rico dos outros, né? Mas é o melhor vizinho da América Latina, digamos assim. América Latina não, talvez o México seja melhor do que a gente. Mas da América do Sul nós somos o melhor. Já ajudamos Cuba, ajudamos Venezuela, porque tem recurso para isso, né? Entre aspas, tem recurso para isso, né? Então, o ponto é que ter um vizinho rico é muito bom. Uma vantagem americana, inclusive, sobre outros países, na minha opinião, são os vizinhos, cara. São só 2. E os 2 têm uma situação econômica muito melhor do que uma série de outros países que têm vizinhanças complicadas. Você tem um vizinho mala, pergunta pra Ucrânia como é bom ser vizinho da Rússia. Horrível. Lá os Estados Unidos não. Tem o México e o Canadá. O Canadá é um vizinho rico, ótimo. E o México, né? O Canadá é o vizinho careta. E se você pensa no México, pensa assim, pô, o México não é tão bom assim, né? Porque atravessa muito imigrante pra fronteira. É um vizinho com mão de obra. Cara, primeiro que tem isso, mão de obra que vai para os Estados Unidos e por isso o preço da mão de obra lá acaba ficando mais baixo e isso não contamina os preços na inflação. Mas o outro ponto é que se o México fosse vizinho do Brasil, seria o nosso melhor vizinho. Isso é verdade. Seria o nosso melhor vizinho, cara. Então ter esse vizinho rico é bom, assim como ter um parente rico é bom. Então mandar os ricos embora é o que o Kaique falou. Se o cara vai, tira a fábrica dele aqui e leva para o Uruguai,
Cara, a fábrica empregava quantas pessoas? 2.000. Agora são 2.000 pessoas que não tem mais renda. Só que esse pessoal que ganhava a renda da fábrica, pegava essa renda e consumia. Então o consumo deles não existe mais. O consumo deles era a renda de outra pessoa, que por sua vez consumia de outro. Então você tira toda essa cadeia de produção. E você perde um cara que era naturalmente inventivo se ele tinha uma fábrica. Ele tinha vontade de fazer as coisas. Sim. Esse cara foi embora. E o outro ponto é que essas políticas de tributação em cima dos ricos, elas também costumam transbordar para a classe média até chegar no pobre. E um exemplo clássico disso foi a invenção do imposto de renda. O imposto de renda, ele remete às guerras napoleônicas. Então, os ingleses, enfrentando aquele general que até então era invencível, começaram a pensar em fontes de financiamento para o Estado. E aí o primeiro-ministro, Sir William Pitt, o jovem, eu sempre brinco que tinha que ser jovem, que se fosse mais velho talvez não fizesse essa besteira, mas ele falou, olha, eu vou criar um imposto aqui, temporário, de uma alíquota de 10% e apenas sobre os ricos. Eram as 3 características. Esse imposto vai incidir sobre a renda. Aí teve um outro parlamentar que ele falou assim, Sir John Sinclair, falou, olha, você com grande moderação pede somente 10% de forma temporária, por conta de uma guerra. Mas e se depois, na paz, esse acréscimo temporário às rendas não virar permanente e com alíquotas muito mais altas? Inclusive nos obrigando a uma série de exigências vexatórias. O que seria exigência vexatória? Talvez o fato de que todo ano você tem que ficar pelado na parede para imposto, para a Receita Federal. Eles têm que saber tudo da sua vida em termos financeiros. Quanto você ganhou da Itaúsa. Tua esposa não quer saber, porque é pouco dinheiro, mas a Receita ela vai ter se dado lá. Então, o Sir John Sinclair ele foi profético. Só que o que acontece é que o político que criou um imposto temporário só de 10% e apenas sobre ricos, uma hora ele vai ver, cara, precisamos de mais receita, porque o Estado sempre está querendo crescer a arrecadação. O que a gente pode fazer? Aí vai ter um parlamentar que vai ter a brilhante ideia, falar, cara, rico é pouca gente, né? E se a gente pegar, em vez de só grandes fortunas, as pequenas fortunas, a fortuna da classe média, aí ele aumenta a base de arrecadação. E depois ele pode pensar, pô, 10% é tão pouco. A ideia do Haddad agora é isso, né? Não, só 10% de imposto a mais. Daqui a pouco ele vai lá e fala, não, vamos botar 15, 20, e vai aumentando. E com o tempo ele fala, cara, quer saber? Tem mais pobre, né? Vamos tributar o pobre. Ou ele nem pensa em tributar o pobre, ele só deixa esse imposto num certo patamar. Não, quem vai pagar imposto é quem ganha mais de 4 mil. E deixa a inflação comendo solta. E vai reajustando o salário. Daqui a pouco todo mundo ganha mais de 4 mil, todo mundo é tributado. É assim que acontece. E é uma... Quando você trabalha, vamos supor, até R$2.000 você é isento. Quando você ganha 2.100 você paga, você acaba ganhando menos, porque geralmente o imposto que você paga é maior do que você receber um salário menor. Eles tentam colocar umas bandas de ajuste para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas durante uma certa faixa você ganha um aumento, mas não tem aumento.